Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. De onde vinha a ousadia de Davi para enfrentar o Golias? Essa é uma história muito contada para crianças e, de certa forma, muito floreada. É mostrado para crianças que um pequeno menino venceu um grande gigante. Isso não é a verdade do que a Bíblia diz. Davi já era experiente, ele tinha aproximadamente 16 anos de idade, o corpo já formado, era forte. A descrição que é feita dele antes de enfrentar o Golias é de que ele era forte, sisudo em palavras, era habilidoso em música e, enfim, ele tinha muitas qualificações, entre elas era forte. E quando a gente vai para o restante da história de Davi, ele foi treinado no campo e lutando e defendendo animais e mesmo de noite não tendo medo da noite. E ele sabia que dependia de Deus para guardá-lo à noite. Imagine a noite sem luz, tomando conta das ovelhas, ele percebe que vem um lobo, vem um urso, vem um leão atacar as ovelhas e ele tem que estar atento e disposto a enfrentar esses animais, mesmo sem enxergar muito. Então ele aprendeu e desenvolveu muitas qualidades. Ele não era um garotinho, uma criancinha. Bom, Deus permitiu que ele sofresse uma certa rejeição da sua família para que ele pudesse desenvolver mais rudemente. Ele dormia nos campos, ele aprendeu a viver nos desertos, comer qualquer coisa, e ele se desenvolveu dessa maneira muito rude, mas isso foi necessário para que ele ficasse forte. Ele desenvolveu instrumentos musicais, aprendeu a tocar, louvava a Deus, mas ele também aprendeu a atirar pedras com a funda. A funda é uma espécie de atiradeira, estilingue, que permitia que ele jogasse pedra até relativamente grande, com muita força, e mirasse acertando o alvo. Eles treinavam a acertar o alvo com a funda, e Davi já era treinado o suficiente. Por que ele usava funda? Por uma razão simples. Quando ele vê um lobo à distância, um leão, ele não vai correr atrás porque o animal corre mais do que ele. Quando o animal está perto da ovelha, ele sai correndo e ataca o animal. O animal foge. Quando o animal está longe, ele bota a pedra na funda, acelera e joga a pedra para acertar o animal. A funda era um instrumento que jogava pedras à distância, com força, com violência, e dessa forma ele podia atingir um animal. Quando ele observava um urso, lobo ou leão, um animal à distância, olhando para as ovelhas dele, ele mais que depressa preparava a funda. Não dava para ele sair correndo e pessoalmente enfrentar o animal com o cajado. Ele de longe atirava com a funda. Para ele, então, a funda era um instrumento muito importante. E ele aprendeu a tirar pedras com a funda. A Bíblia não diz da pontaria dele, mas fala de outros atiradores com a funda que à distância botavam um fio de cabelo, um barbante, e eles acertavam aquele alvo. Portanto, a funda era um instrumento que permitia a pessoa desenvolver uma boa pontaria, e o Davi desenvolveu essa boa pontaria que foi crucial para vencer o gigante Golias. Bom, mas por que veio essa ideia de enfrentar um gigante?
Deus dirigiu as circunstâncias. O pai de Davi mandou que ele buscasse notícias de seus irmãos. Por coincidência de Deus, a guerra não tinha sido travada ainda e o gigante Golias já estava há 40 dias afrontando as tropas de Israel. E aqueles 40 dias a guerra não aconteceu. O pai de Davi, o Jessé, já estava preocupado com a notícia dos outros filhos mais velhos que estavam lá alinhados no exército de Saul e mandou o Davi buscar notícias. Deus fez tudo isso acontecer para que Davi pudesse ter notícias. E quando chegou lá, ele encontrou uma pessoa, outra e outra, falando, e ele quis esclarecer aquela situação. O rei Saul, em desespero, ofereceu prêmios para quem vencesse o gigante. O Davi sentiu aquilo como um desafio de Deus e disse: eu posso ir, eu enfrentei urso, leão, lobo e outros animais, eu posso ir lutar contra esse gigante. E foi se apresentar ao rei. Há uma certa interpretação de que o rei Saul já conhecia Davi, porque Davi já tinha sido um tocador de música para o rei Saul. Mas, de qualquer forma, Davi se apresentou ali como um guerreiro. O rei Saul ficou temeroso. Davi disse: não tenha medo, porque eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Eu já venci animais grandes e esse sujeito aí não vai me amedrontar. Em nome do Senhor eu vou vencê-lo. Nenhum rei, em sã consciência, deixaria. Davi não era nem soldado. Porém, não se esqueça, o rei Saul tinha o Espírito de Deus, que naquela hora deve ter tocado o coração dele para confiar em Davi. E disse: então está bem, bote a armadura aqui. Davi botou a armadura, experimentou, não deu mesmo para usar e falou: rei, não é assim, eu vou com o que eu tenho, o que eu sei, a minha funda e o cajado, e não tenha dúvida. Bom, o rei já tinha dado a permissão, agora voltar atrás ficaria ruim. Então ele disse: então, tá bem, vá. Mas o rei sabia o seguinte: se o Davi morresse, o que era mais provável de acontecer, nas mãos do Golias, isso não afetaria em nada o restante, porque o restante estaria pronto a lutar, o restante do exército. Foi mais ou menos esse o raciocínio de Saul. Mas essa ousadia de Davi provinha, para fechar, em resumo, da experiência que ele tinha, da força e da capacidade que ele desenvolveu, da confiança em Deus, que Deus estaria com ele, e da estratégia. Davi já tinha pensado: o gigante está todo vestido com armadura, caneleira, escudo, tem um escudeiro extra na frente dele, capacete. Porém, ele tem os olhos abertos, porque ele precisa enxergar. Então, a armadura dele tem um buraco nos olhos. É ali que eu vou acertar minha pedra. Não tenho dúvida nenhuma. E partiu para cima do gigante, mirando o olho do gigante. Foi ali que Davi acertou a pedra, e segundo a Bíblia, bem no meio dos olhos, na fronte. Foi uma pancada forte que não deu para matar o gigante, não, mas deu para tontear o gigante, e ele, tonto, caiu. Mas como o gigante já estava irado, ele mandou o escudeiro ficar para trás e o gigante veio, e Davi acertou o gigante sem o escudeiro por perto. Davi, mais que depressa, correu para cima do gigante, tirou a própria espada do gigante e cortou a cabeça dele com a espada. Isso foi suficiente para desatinar todo o exército filisteu inimigo e dar aquela grande vitória para Israel. Portanto, não pense que Davi era um garotinho, uma criancinha. Davi tinha força, tinha habilidade, tinha
a capacidade dada por Deus, a confiança em Deus, e tinha estratégia certa. Ele viu que o gigante tinha um ponto fraco, que era a abertura nos olhos, e era ali que ele, com boa pontaria, iria acertar a pedra no gigante, o que aconteceu, e Deus venceu. Aprenda, você pode ter a mesma ousadia de Davi também, mas tem que se preparar para isso.